Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets de hoje numa edição de terça-feira com Liga dos Campeões. Tem Libertadores ainda, tem começo das quartas de final da Copa do Brasil, tem La Liga. Vamos nessa, Matheus Montenegro. Vamos embora, meus queridos. Vamos seguir aí mais uma semana. Terçou por aqui no Betis de hoje. Um final de semana com algumas complicações, né? O São Paulo foi uma decepção absurda para todos nós, mas seguimos. Por isso que a gente sempre bate na tecla da responsabilidade, galera. O Red, ele vem, é normal. Uma vez ou outra vai acontecer. Porém, numa constância de longo prazo, a gente minimiza essa possibilidade de acontecer de forma recorrente, né? É por isso que a gente bate na tecla da gestão de banca, para vocês terem muito cuidado. Não estamos aqui para sermos os salvadores da pátria. Esse meio é complicado, é difícil. Por isso que a gente analisa jogo a jogo e embasa para vocês, para que tenhamos os melhores resultados possíveis, beleza? Em troca, a gente pede que encarecidamente você se inscreva no canal, clica aqui embaixo, ó, tem um botãozinho aí, rapidinho você clica, nos ajude a bater esses 12 mil inscritos, que é a nossa nova meta. Aí você já pode deixar o seu like, ativa as notificações, hype o vídeo, compartilha com seus amigos, assim a gente segue crescendo essa comunidade do Betis de hoje. Vamos embora, meu querido Fábio Armando, para mais um dia. Vamos embora, começando com Liga dos Campeões, tá? Temos 3 jogos aí dos playoffs nesta terça-feira. Só recados importantes aqui, né? Do Ministério da Fazenda: aposta não é investimento, proibido para menores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Bom, conheça o ScoreTabs, vá lá e se você gostar, assine a versão Pro com o nosso cupom de desconto, tá? Hoje 10, né? O ScoreTabs é uma plataforma de estatísticas que vai te auxiliar muito nas suas apostas esportivas. Além de estatísticas, né? Tem IA, né? Você pode analisar o jogo aqui com IA, tem bots também, né? E você pode ver o desempenho de cada bot, né, do ScoreTabs para ver se vale a pena ou não você comprar. Enfim, são muitas ferramentas aí para você apostador. Vamos começar aqui com Sabah e Apoel Beersheva, né, da jogo da Liga dos Campeões, time do Azerbaijão contra time de Israel. Né? O jogo da ida, o Apoel venceu, tá, pelo placar de 2-1. Vamos trazer aqui as estatísticas do primeiro jogo. Né? O Apoel teve mais posse de bola, finalizou mais, tá? Foi realmente melhor no jogo, tá? E venceu pelo placar de 2-1. O Sabah é um time que é do Azerbaijão, né? E já havia passado por fases anteriores, tá? As duas equipes já tinham passado aí por outras fases, vamos só relembrar aqui. O Apoel passou pelos dinamarqueses do AGF, inclusive meteu 4-0 em casa. Inclusive, o Sabé é um time que faz gol em todo jogo, tá? Fez gol na ida, fez nos 2 jogos da fase anterior e fez também nos 2 jogos da primeira fase. Ele já disputou 3 fases, ele marcou gol em todos os jogos. É um jogo difícil, mas eu acho que pelo fator casa, por estar atrás de um placar, eu ficaria até com um golzinho, tá? Do Sabá, a odd ali vai estar 1,16, 1,20, dependendo da sua casa de aposta. Mas não tá entre as melhores do dia, né, Matheus Montenegro? Eu acredito que esse joguinho é muito capcioso, tá, galera? O mais difícil aí da gente analisar, a gente tá falando de dois clubes de ligas bem alternativas, né? Dois clubes que nunca jogaram uma edição de UEFA Champions League, fase de liga, então vai ter um estreante aí, certo? O Sabah, ele até pegou adversários mais frágeis, né? Ele não era o favorito a passar contra o Aarhus, né? O AGF, que o Fabermano mostrou, que é a equipe dinamarquesa, mas ele mete um 4-0 dentro de casa. Antes disso, nas fases anteriores, ele pegou dois times bem frágeis, o Kups da Finlândia e o Daniel Saints, lá do país de Gales. Já o Apoel, aqui sim foi uma grande surpresa, porque ele tira o Estrela Vermelha e vencendo fora de casa, lá no Rajko Mitić, que é uma pressão absurda na capital Belgrado, lá na Sérvia, tá? O Estrela Vermelha até teve uma expulsão, mas já foi no final do jogo, salvo engano até. Teve uma expulsão ali aos 57 minutos, tá? Metade do segundo tempo, final. Ajudou, né? Cara, eu acho que é pau, porque assim, o Apoel, desses 4 jogos da fase preliminar que ele jogou uma fase a menos do que seu adversário Sabah, ele não levou gol em 3, tá? Ele não leva nenhum dos 2 jogos em casa, contra o Vikingu e contra o Estrela Vermelha, e também não sofreu fora, onde ele era azarão pra caramba. O Estrela Vermelha pagava 1,25 a odd, e a odd do Apoel Beersheva era 10. Ele não é um dos clubes ali que é do top do escalão do futebol israelense não, tá, galera? Ela vive, o Apoel Beersheva é uma equipe que tá abaixo dessas aí. Então, assim, é bem difícil, galera. Bem difícil. Eu acho que é um jogo melhor para ao vivo, beleza? É um jogo que tem uma certa tendência a ser aberto, naturalmente, um jogo de volta. O Sabah fez gol em todos os jogos até aqui na temporada. Ele já estreou na Liga do Azerbaijão, né? Enquanto o Apoel não jogou ainda a Liga Israelense. Venceu na estreia por 2-0 a equipe mandante. Então, de fato, eu fico um pouco mais do lado do time da casa. Eu acho que um golzinho, já que é uma terça-feira sem muitos jogos, é uma boa pedida, mas em termos de confiabilidade, eu acredito que tem melhores no dia e eu prefiro deixar esse jogo aqui para ao vivo.
Então fica a critério Exatamente, aí, né? se você quiser dar uma incrementada de fato no bilhete ou não. Acho que aqui o gol ou o over 1,5 são boas pedidas, tá? O primeiro jogo já foi movimentado, 2-1, né? Eu acho que é uma boa tendência, mas enfim. São equipes ali que a gente tem pouco conhecimento, pode ser um jogo ali que acabe um 0-0, né? O Apoel só se defendendo. Enfim, então não está entre as melhores oportunidades. Bom, temos Lask, Linz e Celtic. Aqui o problema é que o Celtic já meteu 3, né? No jogo da ida. Então já conseguiu aí basicamente a sua classificação, né? Só uma tragédia aí para a equipe do Celtic cair fora. O Celtic teve mais posse de bola, finalizou 17 vezes, mas o Lask também finalizou, hein? 20 vezes. Foi um jogo onde as duas equipes movimentaram bastante, tá? Ali os seus ataques, finalizaram muito. E o Celtic foi mais efetivo, né? Marcando 3 gols. O Lask Linz é um time que marca muitos gols, né? A gente vê aqui no campeonato austríaco, ele marcou pelo menos 2 gols aí numa sequência longa de jogos. E o Celtic também dificilmente passa em branco, tá? Assim, pelo 3-0 no jogo de ida, tende a ser um jogo aberto, né? Porque o Lask vai ter que sair. Então até ficaria com over 1,5 aqui também nesse jogo, viu, Matheus Montenegro? A gente destacou, né, o Celtic como sendo uma boa pedida, depois jogava em casa lá na estreia, na estreia não, no jogo de ida, né, foi a estreia dele, né, ou ele jogou um antes? Não, foi a estreia dele, de fato, na UEFA Champions League, né, a equipe escocesa. O Pode Lask estrear. Linz, que não é uma equipe muito tradicional do futebol austríaco, né, foi campeão na temporada passada, mas também nunca jogou o UEFA Champions League, e aí dando que deu 3-0 atuando dentro de casa, eu fico, cara, pelo custo-benefício da odd, eu até acho mais valor do lado do Celtic, tá? Naturalmente o Linz vai ter que se lançar aí no jogo, né? Deve ser aberto. E, cara, um golzinho do Celtic paga bem. Mas por ser um jogo que a gente já pode meio que caracterizar como um cenário definido, acredito eu, né? Dificilmente reverteria, apesar de Champions League ter uma loucura. É. Mas pela discrepância de odds, eu vejo mais valor do lado da equipe escocesa, tá? Que é mais time, e levando em conta que o Lask Linz vai ter que se lançar, você pode buscar algo aí do lado do Celtic. Pô, um handicap mais 1,5 do Celtic eu não acho ruim, não. Dificilmente, ao meu ver, a equipe austríaca faria 2 gols de diferença aí nesse jogo, viu? Meu receio foi o jogo da ida ter sido muito movimentado, até pelo lado do Uhum. Lask, né? E o Lask é um time que faz muitos gols, mas eu também acredito que o Celtic deve se classificar, né? E acho que se perder ali, perde por um gol. Mas eu até focaria mais em gols, tá? Futebol europeu, na dúvida, né? Esses jogos de Liga dos Campeões Sim. é melhor focar em gols ali, pelo menos 2 golzinhos no jogo seria o que a gente tem de mais confiável. Bom, e ficar de olho no ao vivo, né? Esses 2 jogos aí, pode sair gols no primeiro tempo também, enfim, você pode ficar de olho ali no primeiro tempo para ver se você consegue pegar algo interessante. Bom, para fechar a Liga dos Campeões tem Bodo Glimt e NEC Nijmegen, né? O Bodo venceu lá na Holanda, 3-1, já encaminhou a sua classificação. São duas equipes também que atacam bastante, né? A gente vai trazer aqui as estatísticas do jogo de ida. A equipe do NEC finalizou muito, né? O Bodo também finalizou muito, a gente pode trazer aqui. O NEC teve mais posse de bola, é, 22 finalizações contra 6, só que o Bodo finalizou 8, mas guardou 3, né? Foi um time muito mais eficiente ali no ataque. E aqui uma tendência também de jogo com gols, né, Matheus Montenegro? O problema aqui é que as odds já observam isso, né? As casas Uhum. já estão bem atentas a essa grande probabilidade. Ó, a gente vai ter aqui que pegar o over 1,5. Deixa eu ver aqui. Over 1,5 é 1,10, 1,12 no máximo. O gol no primeiro tempo até tem uma odd acima de 1,20, tá? Então seria ali a única coisa em relação ao mercado de gols que você tem uma odd acima de 1,20, a não ser o over 2,5, né? O over 2,5 no jogo também tem odd ali acima, acho que até de 1,30, né? 1,32. E aí, é mais fácil sair 3 gols no jogo ou um gol no primeiro tempo? Eu fico um gol no primeiro tempo, tá, velho? Até porque, assim, eu só não vou caracterizar como um jogo já definido, porque a partida tava 3-0 pro Bodo e o NEC empata no final. Foi uma pressão total da equipe holandesa na reta final do jogo. Teve bola na trave e aí acabou fazendo o seu gol. Quase que faz outro, inclusive, tá? Eu tava acompanhando essa reta final. Pra quem acompanha aqui já tradicionalmente o nosso bet de hoje, a gente bate na tecla, tá, galera? São dois times que tem uma tendência altíssima de gols. O Bodo é um time que converte muito bem suas chances. E o NEC é um time kamikaze, galera. Para quem acompanha aí o futebol holandês, para quem já tá ligado, é um estilo de jogo de futebol total.
É muito ofensivo o time, é muito absurdo, se lança demais e a gente até brinca com isso. Todo jogo do NEC, ambas marcam é renda fixa, é quase que por aí, tá? Então é um jogo com tendência altíssima, velho. A grande leitura que a gente traz aqui é o quê? A gente imagina um cenário onde o NEC vai se lançar desde o início. Já é o estilo do jogo do time e ainda mais considerando que ele tá com 2 gols para trás, né? Então ele vai precisar buscar. E aí a tendência de sair um gol ainda no primeiro tempo, ela é bem alta. Eu acho que é mais fácil sair um gol no primeiro tempo do que sair 3 gols no jogo. Fazendo uma comparação, né? É mais provável que o primeiro tempo termine 1-0 e o jogo só saia até 2 gols, ou é mais fácil o primeiro tempo ser 0-0, só que no segundo tempo destrambelhar e sair 3 gols. Eu fico com a opção de gol no primeiro tempo, tá? Pela necessidade do NEC ir para cima. Por exemplo, se o Bodo faz 1-0, até 2-0 e fica controlando o jogo ali, pode ser que o NEC largue. Pô, aí já vai ficar com 3, 4 gols para trás no combinado, restando ali poucos minutos. Aí o jogo vai ficar morno, vai esfriar a parada, né? Então, essa leitura para mim é muito clara de que o gol no primeiro tempo é a melhor pedida, certo? Já que as linhas de gol estão muito esticadas, galera. A melhor pedida, ao meu ver, seria o over 1,5. Só que não tem odd. A gente tá falando aqui de over 2,5, certo? Então, uma alternativa é até quem opera aí, dependendo da casa que você operar, tem algumas que disponibilizam essa opção. Existe um mercado que é chamado de ambas marcam ou over 2,5. Aí você pode pegar essa aí. Eu acho que vale a pena. É isso, tá? Aqui é focar em gols, tá? O Bodo é favorito, né? A odd é baixa, né? Você teria que pegar um dupla do Bodo com over 1,5, tá? E aí teria uma odd 1,20. Também pode ser uma opção, mas enfim, é um jogo de times que finalizam muito. O Bodo já tá na frente, enfim, eu até não duvido o NEC até vencer mesmo um placar ali mínimo que não dê para se classificar, né? Um 2-1, enfim, é um time que ataca muito. Então eu acho que é melhor focar em gols do que em resultado final, muito é, pela, pela discrepância, né? A gente vê aqui times com muitos gols aí nos seus jogos, e equipes que atacam muito, né? Então, como o Matheus disse, gol no primeiro tempo, over 2,5 no jogo é uma boa, ambas marcam ou over 2,5, né? Para casa de aposta que tem essa opção, ficam sendo aí as sugestões para esse confronto. Bom, também temos La Liga, tá? A segunda rodada. Na verdade é a primeira rodada, mas os times já jogaram pela segunda, né? É verdade. Bugou. Valência e Celta, né, empataram em 0-0. O Valência na estreia ali até teve menos posse de bola, finalizou 8 vezes só, nem finalizou tanto, 2 no gol, e ficou no 0-0. Também não sofreu tantas finalizações assim, né? Foi um jogo ali realmente bem cara de 0-0. O Betis pegou o Real Sociedade, jogo difícil, né, na estreia, mas conseguiu marcar ali com o Rodrigo Riquelme. Finalizou bastante, em 18 finalizações da equipe do Betis, sofreu metade só, né? Foi realmente superior e conseguiu vencer o jogo. E aí, Matheus Montenegro, a gente vê odds aqui equilibradas, tá? Com um leve favoritismo para o time visitante. Eu fico até mais um pouco do lado do Betis, tá? É um time bem mais sólido do que o Valencia nas últimas temporadas, né? Vai jogar o UEFA Champions League esse ano, inclusive, depois de um bom tempo. O Valencia já tem um tempo que tá brigando mais na parte de baixo que na parte de cima, né? Temporada passada ele até conseguiu terminar em nono lugar. Pô, foi até uma surpresa pelo que ele vinha fazendo antes disso. Porque era comum a gente ver o Valencia do meio para baixo. 12º, às vezes até 14º, 16º, por ali. As odds são bem parelhas. Eu acho que o fator casa acabou pegando, né, pesando, né? Eu jogando Mestalla, mas eu ainda fico um pouco mais do lado do Betis, tá? Jogadores mais capazes de decidir, o Anthony cada vez mais firme nesse time, jogando muita bola. E aí, meu velho, é o seguinte: tendência de under goals, certo? Eu acho que a estreia do Valência foi um jogo bem truncado, um joguinho bem truncado contra o Celta de Vigo. Poucas chances claras de gols, expectativas baixas de gols. E como as odds estão niveladas, o que é que você pode brincar aqui? Eu até acho que o dupla hipótese do Betis é uma boa, tá? Mas aí é uma proteção em relação ao dupla hipótese, para você não pegar o empate ou vitória da equipe visitante. Você pode pegar o handicap mais 2, que significa que o Betis pode perder por até um gol, e você combina isso com o under goals, que é uma tendência bem alta. Então, por exemplo, um handicap mais 2 do Betis com under 4,5 é uma pedida que já vai ter um oddzinho para complementar o bilhete que eu gosto. Eu acho que dificilmente o Betis seria derrotado por 2 ou mais gols, e dificilmente é jogo para sair 5 ou mais gols. Então é uma bala de segurança que você pode fazer aqui, brincando com os mercados, né? Por isso que a gente bate nessa tecla de você conhecer bem os mercados que as casas de aposta têm à disposição. Muita gente eu vejo que tem até preguiça de tentar entender o que é handicap. Mas é muito bom, galera, porque se o time perde ali de 1-0, 2-1, pô, a gente tá no green ainda, né? Exatamente. Então, esse jogo aí também fica um pouco mais do lado do Betis, tá? Mas como é um jogo fora, a gente vai se proteger, por isso esse handicap aí com o under 3,5, tá?
E como o Valência também não sofreu muitas finalizações, né, no primeiro jogo, até pegar um gol do Betis, né, que até seria uma boa, a gente tem o certo receio, tá? Então a gente pega o handicap, né, com o under 4,5, o Betis pode fazer até 2 gols, se for um 2-2, né? Ou até fazer um e perder por 2-1, que a gente ainda tem o green aqui na nossa aposta, então fica sendo essa sugestão aí, inclusive dá um odd até quase 1,30, tá? Esse under 4,5 com o handicap mais 2 da equipe do Betis. Bom, vamos aqui para Copa da Liga Inglesa, tá? Temos vários jogos aqui neste dia de terça-feira, né? Temos aqui, Matheus Montenegro, muitos jogos. Eu vou até botar aqui para a gente conseguir ver as odds, né? E a gente já vai analisando dentro aqui dessa lista mesmo, porque é muito jogo que a gente for parar, fazer um jogo de cada vez, o programa acaba amanhã. Bom, o que você destacaria aqui, né? A gente tem de primeira divisão, né? Ou que eram da primeira divisão, né? O Wolverhampton, né? Um time que a gente conhece mais, contra o famoso Sheffield Wednesday, né? Time que foi Nosso uma renda querido. fixa na temporada passada. 1,57, 1,60 ali a vitória do Wolverhampton. Até dá para pegar um dupla com gol, né? Aqui. Seria uma opção. Lembrando que é jogo único, né, galera? Então isso aí condiciona naturalmente para overgoals, ao meu ver. O Sheffield Wednesday, a gente brinca que era um time da segunda divisão na temporada passada que tinha sérios problemas, salários atrasados, teve punição, e ele já era rebaixado praticamente antes da competição começar, então ele perdeu de todo mundo. A gente brincava que era uma renda fixa, né? Então aqui é um duelo de um time de terceira divisão que tem passado por problemas internos contra o Wolverhampton, que caiu agora de Premier League. É um time de segunda divisão, mas que, pô, é um dos times mais fortes da segunda, da Championship, né? E que chega com grandes forças para subir. Então eu acho que vale o destaque aqui para o Wolverhampton, uma oddzinha de 1,57. Um outro que a gente pode destacar, até pela odd, é o duelo da cidade de City, né? Eu ia descer mais um pouquinho. Stoke City contra Hull City. Porque o Hull City, que agora é Premier League, estreou, inclusive, na Premier League, metendo um 3-0 para cima Não, 2-0 contra o Manchester United. Isso. 2-0 contra o Manchester United, né? A equipe do Tigre. E, cara, tem um odd de 2,30. Um golzinho do Hull aqui pode ser uma boa pedida, viu? Exatamente. A gente tem o West Ham e Southampton, que é duelo de Championship, tá? Então, um jogo mais difícil. Né? O West Ham, inclusive, já tropeçou aí nas primeiras rodadas, né? Não está exatamente um time muito superior. Mas, assim, é uma competição que é muito tendência ao overgoals, tá? A gente tem um jogo de Premier League aqui, Nottingham Leeds. Eu acho que é um jogo que pode ser overgoals, tá? Mas esse jogo aqui. Mas eu acho que eles jogaram, né, na primeira rodada ou não? Eles se enfrentaram, não foi? Foi 1-0 Leeds, tá? Eles jogaram na primeira rodada da Premier League. E foi 1-0 para a equipe do Nottingham Forest. Isso, e novamente vão se enfrentar agora, né? Então você pode ficar de olho aqui, enfim. A odd tá até alta pro Leeds, hein? Se você levar em consideração o jogo da estreia da Premier League, mas geralmente tá. Times que se enfrentam de formas seguidas, ainda mais jogos mais equilibrados assim, dificilmente os times vencem duas vezes, tá? Inclusive é um erro do apostador. Venceu aquele último jogo, vai ganhar. Eu não sei, até. Aqui se eu tivesse que entrar, eu entraria em algo a favor do Nottingham, tá? Um golzinho do Nottingham, alguma coisa assim. Porque o time que perde, ele entra muito mais ligado, enfim, ele entra com muito mais aprendizado. O time que ganha, às vezes, se sente ali já um pouco superior. E futebol, ainda mais no nível competitivo e onde a diferença não é tão grande, né, entre as equipes, isso pode fazer diferença. Outro jogo aqui é Brentford e Birmingham, um time da Premier League contra um time da segunda divisão. Birmingham é um time que até está investindo bem, né? Tem o ex-jogador de futebol americano lá, que é investidor do time, da Gisele Bündchen lá. Tom Brady, pô. Isso, exatamente. Aí é pau. Da Gisele Bündchen é pau. Ex-marido da Gisele Bündchen, né? É por isso não, que ele é Gisele Bündchen é ex-esposa de Tom Brady, pô. Ele não, aí você está sendo machista, né? Então vamos cancelar a gente. Cara, eu tô falando do esporte, pô. A gente é do meio do esporte, né? Mas bora. Cara, eu acho que essa odd do Brentford tá até aceitável. Um duplinho aqui do Brentford, né? Um duplinho com gol. Um gol, né? Pô, é um time que só um gol, 3-0 no Tottenham. A gente até destacou isso aí, cara, acho que foi o sábado de Premier League. Já perdeu o pênalti com o Thiago, tá? Podia ser mais. Eu ainda até soltei essa aspa. Eu disse, cara, o que eu mais confio aí é o gol do Brentford nessa rodada. Brentford contra o Tottenham. E aí a gente tem dois duelos de Premier League contra a terceira divisão, tá? É o Ipswich contra o Leicester, que assim, eram dois times de Championship temporada passada, né? O Ipswich subiu e o Leicester desceu. Só que, cara, o Ipswich, ele estreia com vitória na Premier League e o Leicester tá com 2 jogos sem vencer já na terceira divisão, tá? Tá na parte de baixo, um empate e uma derrota. Então, considerando que o Ipswich é em casa,
é o jogo, eu acho que inclusive de maior discrepância, né? É uma odd 1,46 do Ipswich. E aí o outro jogo que a gente tem também de primeira contra a terceira divisão é o Coventry, que é um time que subiu agora também, né? Estreou tomando ali um amasso do Arsenal, mas que era meio que esperado. Mas tem um odd 1,68 jogando fora contra o Plymouth, que é uma equipe de terceira divisão também. Então fica o destaque aí para esses jogos, pro ao vivo, quem quiser ficar ligado. Eu gosto de um golzinho do Coventry também. É um time que na Championship a gente destacava, né? Que era muito forte ofensivamente. Então um golzinho do Coventry também é uma boa aí, tá? Muito bem, então passamos aqui pelos principais jogos da Copa da Liga Inglesa, tá? Não vai estar entre as principais pedidas do dia, né? Aqui para as nossas análises, mas trouxemos aí observações e sugestões para os principais jogos. Temos também Campeonato Saudita, terceira rodada, duas equipes que estão com 100% de aproveitamento, tá? Al Ettifaq ganhou do Al Riyadh 4-2 e ganhou do Al Fateh por 1-0. Tudo bem, dois adversários acessíveis. Na Copa do Rei foi eliminado pelo Al Jabalain, perdeu por 1 a Segunda 0 divisão. da segunda divisão. E o Al Nassr venceu todos os jogos da temporada, marcando pelo menos 3 gols, né? 3-0 no Al Fateh, 4-1 na Copa do Rei contra o Algeria e 4-0 contra o Al Riyadh. Eles pegaram os mesmos adversários, né? No Campeonato Saudita. Verdade. Só que o Al Nassr venceu com mais facilidade, até porque é mais time. E aí, Matheus É. Montenegro? E Papai Cris, que não tava jogando, né? Estreou agora nesse último jogo, entrando no segundo tempo e fazendo gol, inclusive, né? Pô, tá perto Isso. dos 1.000 gols, viu? Tá perto dos 1.000 gols, Papai Cris. Cara, o Al Ettifaq começa bem, né, bicho? A temporada, 2 jogos, 2 vitórias na Liga Saudita, né? Teve a eliminação na Copa, mas na Liga Saudita ele tá bem. É um time que eu até tô puxando aqui para ver os destaques, tem o Dembélé no ataque, o Dembélé, que não, obviamente não é o Dembélé francês, né? É o Moussa Dembélé, um que jogou no Lyon, que faz muito tempo já que ele tá aí no Al Ettifaq, é o principal jogador do time. Cara, assim, eu acho que esse é aquele tipo de jogo que o nosso pode perder pontos. Não acho loucura. Fora de casa, contra aquele adversário que é um postulante a esboçar briga, sabe? É aquele time ali que, pô, pode ser uma sexta força do futebol saudita, uma quinta força eventualmente. Eu acho que aqui é melhor você se proteger em relação à vitória seca, já que é uma odd baixa, né? Vai ser normal, tá, galera? Al Hilal e Al Nassr, quase todo jogo é odd de 1,30 para baixo, a tendência vai ser essa. Então, considerando que é um jogo um pouquinho mais difícil, fora de casa, contra um time que venceu seus 2 jogos, eu acho que dá para você se proteger. Ao invés da vitória seca, eu prefiro um dupla hipótese do Al Nassr e over o e-mail do jogo. É aquela velha história. Se for para o Al Nassr não vencer a partida, eu imagino que é empate com gols. Eu acredito que é mais provável ser qualquer empate com gols, aquela comparação que eu gosto de fazer. De um lado eu tenho 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, e desse outro lado eu só tenho 1-0 ao Nasser. Qual é mais provável de acontecer? Eu fico com todos os empates com gols, ao invés da vitória por 1-0 do Al Nassr. Por isso, eu acho que o dupla com over 1,5 é melhor do que a vitória seca. Isso, né? A vitória seca ali você acha até por 1,30, né? 1,27, enfim. Esse dupla com over 1,5 tem uma odd ali 1,20 e pouco, tá? É um pouquinho abaixo, mas a gente preza mais pela segurança do que exatamente pelas odds, né? Porque 1,20, dependendo do outro jogo, você já consegue combinar ali uma odd interessante. Enfim, fica ao seu critério. Se você também achar que o Al Nassr vai vencer o jogo, eu acho que faz sentido, tá? Os últimos jogos entre eles foram jogos ali até bem movimentados, né? Teve 1-0 na casa do Al Nassr no passado, mas na casa do Al Ettifaq foi 2-2, tá? Então um detalhe, no último jogo na casa do Al Ettifaq, o Al Nassr não conseguiu vencer, né? Então pode ser aí uma informação para você não confiar tanto na vitória da equipe do Al Nassr. Mas fica de olho no ao vivo, tá? Você pode pegar a vitória no ao vivo, né? Pegar um gol no primeiro tempo do Al Nassr, enfim. Jogos do Sauditão passam no YouTube, né? Então é de fácil acesso, então você acompanha o jogo para escolher aí o melhor momento para você fazer sua entrada. Bom, temos Libertadores, tá? O último jogo aí que vai fechar as oitavas de final, o jogo isolado, Del Valle e Tolima. O Del Valle que está aqui, ó, com 14 vitórias nos últimos 15 jogos, uma campanha maravilhosa. Venceu lá na Colômbia, né? O jogo da ida foi adiado por questões lá do terremoto na Colômbia. O Del Valle teve menos posse de bola, mas foi mais eficiente, né? Chutou 2 vezes no gol, fez um. A equipe do Tolima teve dificuldades ali, né? Até finalizou bastante, mas não conseguiu marcar. E ainda tem a questão da altitude, né? De Quito, né? Que pode fazer a diferença para um time que já é melhor, né? A gente destacou, velho, o Del Valle no jogo de ida, fora de casa, né? Que era bem superior. A odd, obviamente, era melhor, né? Jogando fora. A gente destacou o golzinho da equipe equatoriana. Cara, é um time que me passa confiança, tá? Esse é aquele tipo de jogo que eu acho que vale a pena você pegar uma vitória seca por causa do custo-benefício de odd.
Para mim, uma cotação 1,60, 1,62 aí nas principais casas, eu acho que vale a pena a aposta simples, tá, galera? Na vitória seca do Del Valle. Eu acho que vence, vence bem, até por 2 ou mais gols de diferença. Mas é aquela velha história, quer se proteger um pouquinho, duplinha com gol, sem erro, sem muita enrolação. É um time que tá há 14 jogos consecutivos vencendo todos. E aí, até antes dessa derrota que ele teve, salvo engano, foram 4 ou 5 derrotas seguidas também, tá? Então, se você pega aí um recorde dos últimos 18, 19 jogos, ele só perdeu um e ganhou o resto. É bizarro. No campeonato equatoriano, 67 pontos. O vice-líder, 44. É um time que tá muito acima, tá? Se consolidou lá no futebol equatoriano, é a base da seleção equatoriana, bem superior à equipe colombiana, e eu acho que a outra tá até acima do que a discrepância é de fato entre os times, tá? Então, gosto demais aqui. Pra mim, é uma das melhores do dia. Quiçá a melhor, tá? Eu acho que é até a melhor. Muito bem. Eu falei da questão da altitude, né? Mas os times colombianos são acostumados, tá? A cidade do Tolima, né? É Que é porque não é. Ibagué, não tem altitude, tem uma Sim, altitude ali de 1.000 metros, né? Mas Bogotá já tem mais de 2.600. Então o Tolima, sim, querendo ou sim. não, já está acostumado, né? A jogar ali com altitude. A altitude de Quito é maior, né? Mas é muito pela questão da diferença dos times, tá? Não é nem exatamente só por esse ponto da altitude. É um Del Valle que vem muito bem aí nessa temporada. E duplinha com gol, né? Para se proteger ali, né? E até ficar de olho na vitória do ao vivo. São tendências interessantes para esse confronto. Temos Copa do Brasil, primeiro jogo aí das quartas de final, Cruzeiro e Atlético Mineiro, clássico. O último clássico entre eles teve uma porradaria, né? Na verdade, o clássico do Campeonato Mineiro, né? Que foi esse 1 a Sim. 0 aqui pro Cruzeiro. Na Série A eles se enfrentaram, foi 3 a 1 pro Atlético Mineiro. E aqui também esse ano no Mineiro, o Atlético Mineiro venceu duas, o Cruzeiro venceu uma, tá? Os jogos em 2026 entre as equipes. O Cruzeiro vem de uma grande vitória contra o Flamengo, né? Atlético empatou fora com o Inter, bom resultado. O Atlético já não perde há um tempo, hein? E a equipe do Cruzeiro também tem 2 derrotas em 10 jogos, uma pro Flamengo e outra pro Botafogo, onde ele tava com muitos desfalques. Cara, esse jogo aqui é difícil, tá, galera? O Galo vem muito bem, mas o Cruzeiro, ao meu ver, é mais time. É difícil prever qualquer coisa, tá? Eu até acho que é um jogo com maior tendência de under goals. Só que eu focaria em cartões. Eu acho que a melhor pedida para esse jogo é cartões. Cara, teve o jogo da porradaria que foi expulso 10, 11 de cada lado. Só que se você pega esse último jogo que foi 3 a 1 pro Galo, teve 3 expulsões também, galera. 3 expulsões e 11 cartões amarelos, tá? Então, assim, os times vêm de confrontos aí com nervos à flor da pele. A tendência é que o jogo de volta seja até mais tenso, né? Mas é difícil, velho. Eu não coloco esse jogo entre as melhores do dia, não, porque realmente é muito complicado. Eu fico com um under 3,5 gols, muito pelo fator jogo de ida. Eu acho que vai ser mais uma pegada ali das equipes se estudando e tal. É um jogo que tem uma carinha de empate. Ao meu ver, deve ficar entre 0 a 0 e 1 a 1. Meu palpite seria esse. E se for para ter um vencedor, eu acho que é 1 a 0 para um dos dois lados, tá? Não passaria de 2 a 0 ou 2 a 1. Ao meu ver, dificilmente passaria. Por isso que o under 3,5 é a melhor pedida. Não acho loucura o Galo ganhar o jogo também, não. Tá clássico, pra mim as coisas se nivelam. Eu acho que a discrepância de odds tá muito grande. Então, assim, eu até disse isso. Eu acho que o Cruzeiro é mais time. Um gol do Cruzeiro, pra mim, é mais confiável do que o gol do Galo. Só que eu não tô vendo tanto valor assim, não, nesse gol do Cruzeiro, não, É. certo? 0 a 0 é um palpite bem plausível pra esse jogo. Então, por isso, eu ainda prefiro o under. A odd tá bem alta, né, pro Atlético Mineiro. Inclusive o handicap, né, o handicap pro Galo perder por um gol tá uma odd ali 1,27, só que esses jogos podem ter expulsão, né? O grande problema de confiar em handicap, né? O time perder só por 1 ou 2 gols, é porque o Atlético pode ter um expulso e o Cruzeiro fazer 2 a 0, por exemplo, né? E foi o caso do outro jogo. Se bem que o Galo fez o 2 a 0 antes, mas aí o Arroio é expulso, né? Ainda. Então, assim, é jogo com tendência Eu de ser bem prefiro pegado, viu, galera? eu prefiro pegar a tendência dos jogos de ida das oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil. Todos os jogos de ida, tanto da Libertadores como da Copa do Brasil, bateram o under 3,5, tá? Então, os times não vão se expor muito, vai ser aquele jogo ali mais jogar no erro do adversário, ninguém vai querer dar muito espaço pro time adversário, todo mundo vai querer decidir no segundo jogo, tá? O under 3,5 já tem uma odd acima de 1,20, seria o que eu entraria, tá? Quem quiser Pra pegar esse completar under bilhetes. 3,5, ou pode pegar esse under 3,5, combinar com cartões, e dependendo da odd, né, e do mercado de cartões que você pegar, você pode até pegar um under 4,5 para ser mais seguro. Mas eu acho que aqui é a tendência do futebol sul-americano e brasileiro é jogos de ida ali bem estudado, bem truncado e ninguém querendo perder. E aí decidem no outro jogo.
Aí no outro jogo, eu até acho que tem uma tendência de ser um jogo mais aberto, mas esse jogo de ida, acredito que seja um jogo ali que dificilmente vai sair 4 ou mais gols, né? 3 gols eu acho que seria o teto aí para esse confronto. Bom, para fechar, tem 2 jogos da Série B, tá? Pra gente passar aqui, jogos difíceis. Atlético Goianiense e Botafogo de Ribeirão Preto. O Atlético Goianiense até deu uma melhoradinha, mas já caiu de rendimento novamente, tá? O Atlético Goianiense não vence a 3 jogos. O Botafogo de Ribeirão Preto não perde a 3 jogos. Diferença de apenas 2 pontos, né? Tá todo mundo ali sonhando com o G6. Eu acho um jogo difícil, tá? Até iria no gol do Atlético Goianiense, mas sem muita confiança, tá? Esses jogos de times de meio de tabela aqui estão bem capciosos nessa Série B. E Juventude e CRB, aí 2 equipes ali mais da parte de cima. Tem a questão do Juventude ter tomado um gol até agora no campeonato todo, jogando em casa. Só que o CRB, como visitante, já fez 16, tá? O melhor visitante. É o melhor visitante, inclusive. Venceu 4 dos últimos 5 jogos fora de casa, o CRB. Que será que agora finalmente vai conseguir subir para a Série A? Tá ali, né? Pô, o CSA já subiu da D para A, já caiu de novo para D e o CRB segue na Série B, né? Exatamente. E aí, é jogo difícil, eu até acho que é uma tendência de under, tá? Difícil. Eu iria uma tendência de under aqui, mas... Cara, o handicap mais Juventude, 1. Né? O handicap mais 1.5 do CRB também não é ruim não, viu? Porque o Juventude é carinha de 1-0 quando ele ganha, 2-1 também. Eu acho que dificilmente a equipe gaúcha venceria por 2 ou mais gols. CRB hoje é quem tá mais jogando bola nessa Série B, desde que o Fábio Matias assumiu. É um time que tá performando muito bem, certo? E o outro jogo, velho, cara, são 2 jogos bem nivelados, tá? É muito difícil mesmo. O Botafogo de Ribeirão, se você considera as últimas 5 rodadas da Série B, o CRB é o time de melhor campanha e o Botafogo de Ribeirão é o time de segunda melhor campanha. E se você pegar as últimas 10 rodadas, o Botafogo de Ribeirão ainda tem uma campanha de G4 também. Então, velho, é um time que vive um bom momento contra o Dragão, que já não ganha 3 jogos, que perdeu um clássico. Por isso que eu também acho que é bem nivelado. O handicap mais 1.5 do Botafogo de Ribeirão, eu não acho uma má pedida, não. Esses jogos da Série B são muito nivelados, galera. Então, assim, dificilmente tem placar elástico para um dos 2 lados. Eu acho que é jogo. Os 2 jogos aí são tendência de empates, ao meu ver, inclusive, viu? Eu tenho mais confiança em Juventude e CRB, tá? Ou pra pegar pro CRB perder por 1 gol, ou under 3,5. Aqui eu já acho um jogo mais capcioso. O Atlético deu uma melhorada, mas não fez gol nos últimos 2 jogos. O Botafogo é um time que é mais forte em casa, fora deixa a desejar. Enfim, até tem um pouquinho mais de confiança no Atlético, né? Pra 1 gol ou pra um dupla hipótese, mas também sem muita confiança, tá? Esse jogo aqui eu acho ruinzinho. Juventude e CRB eu acho que tem uma cara mais já de um jogo ali equilibrado, com o vencedor vencendo por 1 gol no máximo, né? E um jogo ali entre 1-1, 2-1 no máximo, 1-0, que é uma tendência muito forte aí dos jogos de Juventude. Bom, é isso, tá? Passamos aí pelos principais jogos desta terça, vamos aqui para as nossas tendências. Bom, principais tendências, tá? A dupla do Al Nassr com over 1,5, gol no primeiro tempo em Bodo e Neck. Handicap mais 2 do Betis, under 4,5 contra o Valência. Dupla e gol do Del Valle contra o Tolima. E under 3,5 em Cruzeiro e Atlético Mineiro. Lembrando, escolham esses jogos para duplas ou triplas, tá? Nada além disso. Não coloquem todos os jogos de vez, porque a chance de você errar pelo menos um é muito grande, né? Então... Exato. Duplas ou triplas, galera. Exatamente, velho. Exatamente. É um diazinho. Não tá fácil, não, tá, galera? Eu gosto muito desse Del Valle. Eu acho que, inclusive, cara, é a única opção simples do dia que eu destacaria é a vitória seca do Del Valle. Todos os outros jogos eu tenho um receiozinho, eu prefiro trabalhar com essa segurança de você fazer uma duplinha, uma tripla no pré-live, tá? E alguns jogos também a gente destacou aqui que são melhores para o ao vivo, tá? Então, preste muita atenção nisso aí. Se você arrastou o vídeo até aqui, fica de olho enquanto o Fábio Hermano vê seus memes aí no celular e sempre rindo bastante. É isso. Bom, ao vivo, ficar de olho na vitória do Del Valle, tá? Mas como o Del Valle já venceu o primeiro jogo, também tem essa questão ali que pode ser um jogo mais de manter o resultado. Ou então, ficar de olho no ambas marcam, tá? Em Bodo e Neck. É um jogo que tende a ser aberto, você pode ver ali se o Neck tá conseguindo atacar, mesmo jogando fora de casa. E se o Bodo tá ali no seu jeito tradicional, também de ser um time ofensivo, né? Você pode pegar o ambas marcam e é isso, tá? Cruzeiro e Atlético também você pode ter uma leitura para ao vivo, né? Para pegar gols de alguma das equipes, né? Um golzinho de um dos lados, mas aí só no ao vivo para ter uma certa noção. Enfim, então não é um dia fácil, tá, galera? Vai com muito cuidado aqui nesta terça-feira, porque não é um dia assim com grandes favoritos. A gente falou da Copa da Liga, né? Da Copa da Liga Inglesa.
A gente não destacou aqui nas dicas, mas a gente deu sugestões ali. Mas até lá não tem favoritaço assim, não. Não tem aquele jogo isso. de bala de segurança que a gente tem normalmente, né? Então, por isso até o receio até lá, velho. É isso. Valeu, Matheus Fechamos. Montenegro. Grande abraço. Tamo junto. Forte abraço, Até a meus queridos. próxima. Tamo junto. Deixa o like aí, Responsabilidade galera. sempre. Comenta aí pra você qual o melhor bilhete do dia. Valeu!